Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês cada vez mais e mais e mais. Olha só, eu tenho recebido muitas mensagens no Instagram e também, assim, pelo WhatsApp, pelo Face, de pessoas pedindo para me falar um pouco sobre conversa fiada, sobre intriga, sobre fofoca na igreja. E tenho ouvido também essas mesmas pessoas dizer que muitas saíram da casa do Senhor, da igreja, por conta disso. Então, deixa eu começar lendo aqui para vocês, no livro de Números, capítulo 12, em diante, que diz assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha só, eu quero começar já deixando uma coisa assim, bem esclarecida. A fofoca, a intriga, não existe só na casa do Senhor, né? A fofoca e a intriga existe já há muitos anos, há milhares. Antes de Moisés, durante Moisés, tempo Moisés, depois Moisés, nos dias de hoje e em todo lugar. A fofoca não é só dentro da casa do Senhor. Porque se fosse assim, gente, se fosse assim, a casa do Senhor estaria vazia. A fofoca existe dentro do Senado. A fofoca existe na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores. A fofoca existe dentro do seu trabalho. A fofoca existe dentro de nossas casas, dentro da nossa, em meio à nossa parentela, em meio à vizinhança. A fofoca existe. E eu tento ver o lado bom de todas as coisas. Porque tem coisas que não há nada bom. Não tem lado bom, não tem nada. Mas eu aprendo que quando algo ruim me acontece, porque se tem uma coisa que é ruim, é você ser vítima de uma conversa fiada, você ser vítima de uma fofoca, de uma difamação, de uma calúnia. Principalmente quando ela parte de lugares onde a gente se sente mais confortável, né? Nosso lugar de intimidade, em meio à parentela, em meio à nossa família, dentro da igreja, enfim. Ser vítima da intriga, da conversa, é terrível, né? É terrível. Então, o que acontece? Um fofoqueiro, muitas das vezes, eu vejo fofoqueiro como um auxílio, uma ajuda. Porque, às vezes, e tem pessoas que esquecem que é crente, sabe? Ele é crente dentro da igreja, fora da igreja já não é muito crente. E quando chega a época de praia, ele vai pra praia e, de repente, não sei o que acontece, ele esquece que ele é crente. Aí ele pensa, ou ela pensa, vou colocar biquíni, vou colocar uma sunguinha, enfim. Ah, hoje eu vou poder sair aqui ninguém me conhece, mas de repente, quem atravessa no caminho dele? O fofoqueiro da igreja. O irmão fofoqueiro, a irmã fofoqueira, ou o vizinho fofoqueiro. A pessoa, imediatamente, volta a ser crente. Ele lembra, sou crente, eu não posso, porque vão contar, vão falar. É óbvio que a melhor ajuda para ser crente é Jesus. Mas um fofoqueiro, tem muita coisa que muito crente não faz, porque sabe que tem um fofoqueiro de perto para ver. Então, eu quero começar por aí. Miriam e Arão são irmãos de Moisés. Arão é um sumo sacerdote, Miriam é uma profeta. E, de repente, Moisés fica viúvo, a esposa de Moisés falece, a Bíblia não fala quanto tempo Moisés vai demorar aí para se casar de novo. Mas, enfim, ele casa. E é comum a gente ouvir assim, quando a pessoa acaba de ficar viúva e casa com outra pessoa, a gente fala assim, nossa, o defunto nem descansou. Nossa, o corpo nem se decompôs. Ou, de repente, a gente fala assim, talvez Miriam e Arão estavam falando na Cuxita. Cuxita não é igual Zípora, Cuxita não é pastora de ovelhas, Cuxita não cozinha, Cuxita é isso, Cuxita é aquilo. Tudo bem, até aí até entendido. Até entendido. Não é compreensível, mas é entendido. Mas, de repente, eles vão falar, e o Senhor só fala com Moisés? Por acaso não fala com a gente mesmo também? O que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver de Moisés ter casado com Cuxita? Qual o problema? Qual é a relação de Moisés com Deus
e Moisés com Cuxita, o que que uma coisa tem a ver com outra? Então, o que eu quero que você entenda é que muitas das vezes, as pessoas falam de você, falam da sua roupa, falam do seu modo de falar, falam do seu carro, falam da sua moto, falam da sua casa, falam do seu trabalho, enfim. Isso tudo, muitas das vezes, é só para mascarar o real motivo do qual estão falando, o real motivo da inveja, o real motivo por trás daquilo. E muitas das vezes o motivo é um só. É você. É este sorriso que não dá para imitar. É o brilho desses olhos que não dá para copiar. É a unção de Deus sobre a sua vida que não dá para comprar. Então elas inventam, criam motivos para mascarar a verdadeira razão, o verdadeiro motivo dessa fúria, desse falar, desse agir. E elas, muitas das vezes, as pessoas que agem dessa forma, elas sabem que a gente sabe. Miriam e Moisés sabia Miriam e Arão sabia que Moisés estava sabendo do que eles estavam falando. Moisés provavelmente sabia, mas o que Moisés estava fazendo? Nada. Ele estava dentro da casa dele, quietinho. Eles estavam falando, o povo estava falando, estava fuxico. E essas pessoas, quando falam assim, eles pensam o quê? Fulano sabe que eu falo dele, mas não fala comigo, não tira satisfação comigo, porque sabe que eu sou o cara. Eu sou a tal. Eu boto pra quebrar, eu falo na lata, eu falo na cara, eu desço do solto. Tem crente até que é ousado em dizer, o meu braço não é crente, o meu braço não é batizado, portanto não vem crescer em cima de mim não, eu faço o que quiser, eu sou forte, eu tenho parente que é polícia, eu tenho primo que é bandido, eu tenho status, eu tenho trabalho. Ei, deixa eu te falar, forte não é quem fala por trás, forte não é quem precisa derrubar um para se levantar. Forte é quem sabe de tudo isso, tudo que está rolando, tudo que está acontecendo, e não se admite, não se permite rebaixar o mesmo nível. Forte é quem entra no seu quarto no particular, dobra os seus joelhos, eleva o seu rosto no chão e fala, Senhor, tu tá vendo? Amanassúria, eita glória. O Senhor está vendo o que está acontecendo. Esse é o forte. E para esses, o Senhor desce na terra. Deixa eu dizer para você, não há salinha fechada que Deus não entre. Não há oculto que Deus não revele. Não há grupinho de WhatsApp, de mexerica ou de fofoca, seja lá o que for, que Jesus não tem conhecimento. E ele desce na terra para defender os fracos. Os fracos. Porque os fortes não. Os fortes têm o braço do homem onde ele se firma. Mas aqueles que a força, aqueles que depositam toda a sua força, toda a sua confiança em Deus, para esses ele desce. E para aqueles que acham que Deus não envergonha ninguém, olha o que Deus vai fazer. Miriam, Arão, Moisés, junta todo o povo, vai para a porta da congregação. Olha o que Deus vai fazer. Moisés, Miriam e Arão estão falando de você. E ele vai chamar os dois, Miriam e Arão aqui. Porque não temeu em falar do meu servo Moisés. Ele me é fiel em toda a minha casa. Com Moisés eu falo cara a cara. Se há profeta entre vós, se há, eu falo por sonhos e por enigmas. Com Moisés é diferente. Então não pense você que quem Deus trata com diferença e quem o serve diferente, ele vai permitir que seja tratado de qualquer forma, de qualquer maneira. Então não se retire por causa de conversa fiada. Não se retire por causa de fofoqueiro. Porque senão você teria que se retirar do mundo. Você teria que orar e pedir a Deus, Senhor, me tire deste mundo, porque só vai acabar. As aflições é da terra. E essas aflições só vão acabar o dia que Jesus resgatar a sua igreja. Confie no Senhor. E se importe e se preocupe com o que Deus tem a dizer sobre você. O que Deus pensa de você. Isso é que é importante. O importante é você ter a sua integridade, a sua dignidade segura nas mãos do Senhor. É você ter a tranquilidade de poder se achegar a Deus e fazer sua oração sincera, de oferecer a sua adoração com sinceridade, sem medo, sem julgamento,
sem dúvidas no seu coração de que Deus está ou não te ouvindo por causa de algo que você tem feito. Isso é que é importante. Amém? Então eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração. Espero que tenha ajudado você. Se você gostou, curte, fala comigo, comente, porque eu fico feliz demais e isso me dá mais força para querer gravar mais, para poder dividir com vocês. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus e que essa santa paz, que essa graça, que essa misericórdia esteja sempre presente sobre a minha vida e a sua. Que Deus abençoe você.